Nós temos aqui um formulário bem simples, mas que vai ser bastante útil para ilustrar o vídeo de hoje. Veremos como formatar campos de formulário para receber números, datas e valor monetário. Se você precisa usar qualquer coisa que tenha números dentro de um formulário, aguenta aí que hoje você vai ficar fera nisso daí. Fala aí, galera! Vocês estão bem, né? Conforme eu vinha falando, hoje eu vou trazer um vídeo sobre o uso de números dentro de formulários do Base, ou mais especificamente dentro de campos do formulário. Basicamente, eu quero que durante a etapa de cadastro, o formulário só aceite números válidos, datas válidas e um valor monetário também válido nesses três campos que você está vendo. O objetivo aqui é tentar restringir o máximo possível que haja qualquer equívoco no preenchimento dessas informações. Bom, então vamos lá. O que a gente pode falar sobre campos numéricos? Primeira coisa, é claro que campos que recebem números não se resume somente a esses três casos. Aliás, só para esclarecer, aqui a gente tem duas categorias de tipos de dados. A primeira categoria são os tipos numéricos, que no caso é esse aqui, o campo quantidade. A chave primária também é um tipo numérico. Esse campo aqui, que abrigará uma chave secundária. E esse daqui, que vai abrigar valor em moeda, que trata-se de um número decimal. Esses quatro campos são tipos numéricos. A segunda categoria existente aqui nesse formulário é o tipo tempo. É esse campo aqui que armazena uma data. Conforme você deve estar pensando, sim, de fato as datas usam números, mas não se trata de um tipo numérico. Apesar de abrigar números, trata-se de um tipo diferenciado, já que sua tarefa é controlar o tempo. Então, aqui temos esses dois tipos, numérico e tempo. Mas, além desses campos, há uma infinidade de situações que também dependem dos números, como, por exemplo, CPF, CEP, identidade, telefone, o que mais? Número do endereço, conta corrente, coordenadas geográficas, placa de carro. Enfim, tem um monte de circunstâncias que usam campos que abrigarão números. Se você quer saber mais detalhes sobre como formatar todos esses campos, aguenta aí até o final do vídeo. Hoje o assunto é só números. Por enquanto, vamos nos concentrar nesses três campos porque eles serão essenciais para a gente entender a bagaça toda. Mas antes da gente começar a brincar com esse formulário, vejamos como está a estrutura da tabela que armazena esses números. E aqui vai um recado muito, mas muito importante mesmo. De nada adianta a gente trabalhar num formulário todo bonitinho, formatado e configurado belezinha, se a tabela estiver uma zorra e não estiver preparada para armazenar adequadamente as informações que você inserir no formulário. Entendido? Presta atenção nisso para evitar dor de cabeça. É sério. Não adianta o formulário estar ok e a tabela estar uma bosta. Então, vamos ver como está a nossa tabela. Olhando dentro da tabela em modo de edição, para os tipos de dados dos campos quantidade, valor unitário e data da compra, percebo que eles não estão adequadamente formatados para armazenar as informações. Eu fiz questão de deixar essa tabela desse jeito aí, digamos, equivocado, para você acompanhar o que precisa ser feito. Aqui na tabela eu vou mudar o seguinte. No campo quantidade,
o tipo de dado está como text varchar. Vou alterar para integer. Para quem não sabe, em inglês o termo significa inteiro. Outro detalhezinho. Lembrando das nossas aulas de matemática lá da 7ª série, você sabe que números inteiros são valores negativos ou positivos que não possuem parte fracionária. Menos 80, por exemplo, é um número inteiro. Menos 5 é um número inteiro. 2 é um número inteiro. 1 milhão é um número inteiro. Já 2,5 não é um número inteiro. 9,7 não é um número inteiro. 0,1 não é um número inteiro. Deu para você se ligar aí, né? Pois bem, como eu quero somente números inteiros dentro desse campo, eu vou usar o integer. Só que, se você futucar aqui, vai perceber que existem outros tipos que também fazem referência a números inteiros. Ó, temos esse aqui, temos esse outro aqui, e aí talvez você esteja se perguntando: como vou saber o tipo de dado correto a ser usado para cada situação, para cada campo que contenha números? Como vou saber qual desses tipos eu devo usar? Se você tem essa dúvida, presta muita atenção no que eu vou falar agora. Se liga aí. O Base trabalha com 10 tipos de dados numéricos, beleza? Por enquanto, vamos nos concentrar somente nesses tipos numéricos. Para início de conversa, entenda que tipos numéricos formam a dinâmica de qualquer informação que caracterize uma grandeza. O que é isso? São informações representadas por valores que podem ser medidos, possuem alguma referência de tamanho, podem ser expressos através de uma quantidade, podem ser comparados com outros valores ou podem ser submetidos a cálculos matemáticos. Ou seja, os valores podem ser somados, subtraídos, multiplicados e divididos. Se você tem algum dado que se encaixa nessa descrição, você tem ou deveria ter um tipo numérico aplicado a esse dado. Exemplo: digamos que eu chegue para você e fale assim: eu vou comprar 25 pizzas para a gente comer no final da semana. Aí você me responde: nossa, 25 pizzas é muita coisa, tu tá doido, meu? Pois é verdade. Nesse exemplo, 25 é um número exagerado para a quantidade de pizzas. Existe um tamanho nesse número, um tamanho que me permite, inclusive, responder para você dessa maneira: você tem razão, vou diminuir para 2 pizzas. Gostou da ideia, né? Então marca aí a hora e o lugar que estamos juntos. Mas, enfim, perceba que nas nossas 25 pizzas estamos lidando com uma informação suscetível de aumento ou diminuição. É uma informação expressa através de quantidade. Esse é um exemplo de situação que usamos um tipo numérico. Pois bem, para atribuir um tipo numérico a um campo, a regra é o seguinte: você deve escolher sempre, presta atenção, você deve escolher sempre o menor tipo de campo que seja capaz de abrigar todos os valores possíveis de maneira segura. Pegou aí? Mas como assim o menor tipo de campo? Calma que você já vai entender. Tipo de campo, você sabe que é essa parte aqui que a gente define quando construímos a tabela. Você viu que eu apliquei o tipo integer aqui para a quantidade. Mas eu não apliquei o integer à toa, só porque eu achei o nome bonito. Quando a gente atribui um tipo numérico a um campo, a gente está dizendo ao Base que iremos trabalhar dentro de uma determinada faixa de valores. Ou seja, todos os nossos registros referentes àquele dado ficarão dentro de um valor x até o valor y. Se você tem um número, digamos, 40.000, por exemplo, você não consegue guardar esse número num campo qualquer. Não consegue.
você precisa de um campo que ofereça um espaço numérico capaz de guardar esse valor, beleza? Se estiver difícil você entender esse conceito, imagine a tabela como um armário com muitas gavetas de vários tamanhos. Não adianta você querer guardar uma coisa grande numa gaveta pequena porque não dá, não vai caber. Da mesma maneira, você não precisa de uma gaveta enorme só para guardar alguns alfinetes. Os tipos de campos numéricos seguem esse mesmo raciocínio. Você deve escolher o menor tipo possível que ofereça o espaço necessário e suficiente para guardar cada informação. Beleza? Então, voltando à pergunta: como vou saber o tipo de dado correto a ser usado para cada situação? Vou responder isso para você agora. Vamos ver quais tipos numéricos o Base tem a nos oferecer. Vamos lá. Vou começar pelo Yes/No Boolean. Esse é o tipo numérico mais simples de todos. Armazena somente dois valores, 0 ou 1. É só isso mesmo, só 0 ou 1. Esses 0 ou 1 podem ser interpretados como sim ou não, verdadeiro ou falso. O LibreOffice Base usa uma caixa de seleção para representar esse 0 ou 1. Exemplo de uso: campos com perguntas básicas, igual eu usei aqui nessa tabela para saber quem é doador de sangue. Selecionado, a resposta é sim. Não selecionado, a resposta é não. E fim de papo. Simples e eficaz. Ocupa 1 byte de armazenamento. Tiny Integer. Esse tipo de campo serve para armazenar números inteiros, só que valores bem pequenos. Armazena números entre menos 128 a 127. Presta atenção. A informação que você inserir tem que estar sempre dentro desse intervalo, menos 128 a 127. Não dá para usar o Tiny Integer e depois querer inserir valores menores ou maiores que não vai funcionar. Estou avisando. Exemplo de uso. Imagine que você tem uma tabela de funcionários e um dos campos solicita a informação do número de filhos. Essa é uma situação que o Tiny Integer pode ser usado tranquilamente porque nenhuma pessoa vai alcançar 127 filhos, né? Absolutamente ninguém. Nem coelho consegue alcançar esse número. Dessa forma, o Tiny Integer se torna bastante seguro para armazenar qualquer informação que esteja dentro de condições semelhantes a essa. Ou seja, se você necessita armazenar qualquer dado que tenha absoluta certeza que nunca irá ultrapassar o valor de 127 ou os 128 negativos, você pode usar o Tiny Integer. Ocupa 1 byte de armazenamento. Small Integer. O Small Integer serve para números inteiros, só que com uma faixa de valores bem mais ampla que o Tiny Integer. Armazena valores que podem ir de menos 32.768 a 32.767. É indispensável que a informação esteja sempre dentro desse intervalo. Exemplo de uso. Num banco de dados da Bíblia, o Small Integer poderia ser usado como chave primária para cada versículo do Antigo e do Novo Testamento, que no total daria um pouco mais de 31.100 versículos. Ocupa 2 bytes de armazenamento. Agora vamos para o integer. Esse é, sem dúvida, o tipo de valor inteiro mais comumente usado. Dentre os tipos disponíveis para números inteiros, o integer é o que oferece a faixa de valores mais razoável, ou mais equilibrada, digamos assim. Os campos definidos como integer podem abrigar valores entre menos 2.147.483.648 a 2.147.483.647.
é o tipo geralmente usado para armazenar a chave primária, já que muito dificilmente haverá algum cadastro que atinja esse limite. Além disso, o integer também pode e deve ser usado para qualquer outro campo numérico cujo valor máximo seja desconhecido ou imprevisível. Ou seja, na dúvida, vai de integer. É exatamente o que acontece aqui no campo quantidade. Não dá para adivinhar um valor máximo. Pode até ser que os números que irão entrar aqui sejam sempre baixos, mas é uma informação que não dá para prever. Se há essa incerteza, o correto é usar o integer, que aí pelo menos há a garantia de não ser surpreendido. O uso do integer ocupa 4 bytes de armazenamento. Begin. Esse é o tipo inteiro feito para chutar o balde. Ele pode abrigar um valor tão descomunal que raramente necessita ser usado. Esses valores vão de menos 2 elevado à potência de 63 a 2 elevado à potência de 63 menos 1. Isso daí representa um número colossal, que vão de incríveis menos 9 acompanhado de 18 dígitos até 9 também acompanhado de 18 dígitos. Dificilmente haverá alguma informação que demande a necessidade de se escolher o begin. Exemplo de uso: desconhecido. Sinceramente, não faço ideia de qual exemplo poderia citar para o uso do begin, que aliás é bastante espaçoso, ocupa 8 bytes de armazenamento. Esses aí são os tipos para números inteiros. Agora vou falar sobre os tipos numéricos fracionários. Esses tipos possuem bytes de armazenamento variável, ou seja, são tipos numéricos cujo espaço de armazenamento depende da quantidade de dígitos que você definir. Vou começar de jogadinha dupla, falando do numeric e do decimal. Os campos numeric e decimal são dois tipos praticamente idênticos e ideais para se trabalhar com valores fracionários. Ambos podem lidar com valores cujo intervalo cai bem ao estilo além da imaginação. Acompanha aí. Vai de menos 10 elevado à potência de 38 a 10 elevado à potência de 38 menos 1. A diferença entre o numeric e o decimal envolve basicamente o fator chamado precisão. O numeric possui maior precisão na parte inteira, ou seja, na parte antes da vírgula. Já o decimal possui características de funcionamento que oferecem uma fidelidade magnífica na parte inteira e precisão absoluta nas casas decimais, ou seja, na parte fracionária do número. Devido a essa característica, o tipo decimal é perfeito para o uso em campos monetários, pois só ele oferece a precisão adequada para evitar erros de arredondamento. Já o tipo numeric é útil para outros valores decimais não monetários. Agora, para finalizar, temos 3 tipos numéricos menos conhecidos e menos utilizados: o real, double e float. Esses são tipos decimais chamados de ponto flutuante. Explicando da maneira mais simples e clara possível, ponto flutuante são valores onde a quantidade de casas decimais, ou seja, a quantidade de números após a vírgula, podem variar. São casos onde o ponto decimal não fica estacionado numa única posição e por isso é chamado de ponto flutuante. É claro que essa explicação é muito rasa, mas é só para você ter uma noção do que se trata. Na prática, o que é bom você saber é que esses 3 tipos, o real, o double e o float, trabalham com arredondamento de valores. Isso quer dizer que esses tipos nunca devem ser usados para dados que exijam precisão numérica. Por isso mesmo, nem pense em usar o real, o double e o float para armazenar valores que dependam de exatidão, já que os dados são sempre armazenados por aproximação. Por exemplo,
Ao inserir o valor de 13,995, ele seria convertido para 14, já que esse seria o valor aproximado. Parece pouquinha coisa, mas numa soma com centenas ou milhares de registros, isso pode resultar numa diferença assustadora. Contabilmente falando, seria uma catástrofe. Por isso, o real, double e o float somente para informações onde os dados não são precisos, ok? Pois bem, esses são os 10 tipos de dados numéricos usados pelo LibreOffice Basic. Em relação a datas, conforme eu falei no início do vídeo, não se trata de um tipo numérico. Tudo bem que datas usem números, porém trata-se de outro sistema numérico. É uma forma diferenciada de se usar números. Num campo com datas, a escala de grandeza baseia-se em dias, meses, anos ou até mesmo horas. Portanto, nesse caso a gente não está lidando com o sistema de numeração decimal. Por isso, ele pertence à categoria tempo. Agora, vamos retornar à tabela onde você viu que eu defini o tipo integer para o campo quantidade. Aqui embaixo temos as propriedades do campo. O que chama sua atenção é para o exemplo de formatação. Nesses 3 pontinhos é possível definir o formato de numeração que queremos usar para a quantidade, ou seja, você vai determinar características visuais que esse número ficará armazenado na tabela. No meu caso, quero que a informação fique armazenada nesse formato mais simplesinho aqui, ó. Não tem nada para mexer aqui embaixo, aí é só dar OK. Campo custo unitário. Vou usar o tipo decimal. Perceba aí que é uma situação diferente daqui de cima. Agora estamos falando de moeda e o tipo decimal é a encrenca que vai controlar essa informação. Aqui embaixo, nas propriedades do campo, tem o tamanho e a quantidade de casas decimais que eu pretendo usar. O tamanho é o comprimento máximo de dados, ou seja, quantos dígitos quero reservar para uso, incluindo os números após a vírgula. O Base me dá 100 dígitos por padrão. Eu costumo reduzir isso para 10 dígitos, mas mais por mania minha do que por uma questão técnica. Vou deixar desse jeito mesmo. Casas decimais. Agora preciso apontar quantos números eu quero depois da vírgula. Estou falando dos centavos, que são 2 números. Então é só definir aqui 2 casas decimais. Aqui em exemplo de formatação, vindo nesses 3 pontinhos, eu tenho algumas coisas interessantes. Até aqui eu estou configurando um número decimal que pode representar qualquer coisa, mas eu também posso dizer ao Basic que trata-se de uma moeda, e a partir daí as informações serão armazenadas com o símbolo do R cifrão ao lado de cada número. Aqui em formato, pode-se usar esse segundo modelo. Aqui não precisa mexer em nada e é só dar OK, e cada número passará a ter o R cifrão. Tem outros formatos aqui também interessantes. Tem sem os centavos, no caso os centavos só ficam visíveis se de fato houver. Tem esse daqui com tracinhos. Tem esse outro que é com o código internacional usado para identificar a moeda brasileira. Enfim, tem formatos para todos os gostos. O caso aqui, na tabela, não há a mínima necessidade de você ficar enfeitando informações. Lugar de enfeitar informações é no formulário e relatório. Lá é a interface para os dados. Agora, a tabela é só um depósito de informações. Só isso. Mas, se você quiser o símbolo monetário dentro da tabela, é só deixar desse jeito aqui. Você tem essa liberdade, ok? No meu caso, eu não quero saber do R cifrão, não aqui na tabela. O que eu quero está na categoria número. No formato, eu preciso de um número com 2 casas decimais e o Base já me adianta esses 3 modelos.
esse e esse. Esse daqui é o mais simples de todos e é o que eu vou usar. Outra coisa que também não tem necessidade na tabela é o uso do separador de milhar. Não tem o porquê você usar isso dentro da tabela. Mas, caso você queira, é só ativar aqui e ele já pula para esse formato. Ó, sem separador de milhar, com separador de milhar. E há também esse último daqui que difere um pouquinho desse de cima. Aqui você tem zeros à esquerda e esse outro não tem zeros à esquerda. No código do formato, repare aí que tem esses símbolos, uma sequência de jogo da velha. Esse símbolo serve para várias coisas. Nas redes sociais, a gente conhece como sendo a famosa hashtag. Aqui no Base, esse símbolo serve para indicar um espaço reservado para dígitos. Se não houver valor, o Base não usa dígito nenhum, fica vazio. Então, por exemplo, zeros à esquerda, nenhum. O formato é esse daqui. Significa que se você digitar 90 centavos, desse jeito que aparece aí no vídeo, na tabela o número ficará armazenado dessa forma, só com vírgula 90. Para exibir o zero ao invés do espaço vazio, é só usar esse outro formato. Essa informação aqui e essa daqui indicam que se não houver valor à esquerda da vírgula, a tabela irá armazenar um zero no lugar. Embora eu goste da tabela o mais enxuta possível, nesse caso o zero ali antes da vírgula cumpre uma função e não um mero enfeite. Então eu já gosto de usar desse jeito. É só dar OK. Data da compra. Vou usar o tipo date. Assim como acontece nos demais itens, aqui embaixo o exemplo de formatação também nos traz algumas coisas interessantes, né? Alguns ajustes bem interessantes. E aqui ao lado você tem um monte de formatos que podemos definir para armazenar a data dentro da tabela. No Brasil, o formato mais comumente usado para datas é esse daqui, onde temos 2 dígitos para o dia, 2 para o mês e 4 dígitos para o ano. É essa mesma que eu quero usar e aí é só dar OK. A parte da tabela está beleza. Agora sim, os campos estão certinhos, tudo OK. Vamos para o formulário. Modo de edição. E a gente vai começar pelo campo quantidade. Você pode reparar que todos esses campos e seus rótulos estão agrupados. Para não precisar desagrupar, é só usar o Ctrl clique. Aí você já consegue selecionar somente o item que quer mexer. Botão direito do mouse sobre o campo que a gente vai editar e vamos ver o que temos nas propriedades do controle. Todos os ajustes que podem ser aplicados ao campo do formulário estão aqui e, ao que parece, não há nada de tão especial para a gente estar configurando. Vamos ver o que temos aqui nas propriedades do custo unitário. Também não há nada de especial. No campo data da compra acontece a mesma coisa, ó. Nada de especial. Esses campos aqui nada mais são que campos de texto comuns. Nenhum desses campos está preparado para interpretar o tipo de dado que será inserido neles. Os campos de texto são extremamente úteis porque eles agregam uma grande versatilidade. Eles são pau para toda obra e topam qualquer coisa. O importante aqui é que eles estão funcionando. Se eu inserir uma data aqui no formulário, ela vai sim ser armazenada na tabela sem problema. Só que existem meios mais eficazes de tornar a entrada de dados um tanto mais restrita e segura. Com pequenos ajustes muito simples, sem a necessidade de usar macros, porque aí a gente já dependeria de programação, a gente consegue fazer com que o formulário trabalhe em nosso favor, restringindo erros no seu preenchimento. Para isso, vamos substituir esses campos de textos. Vou começar pela quantidade. Ctrl clique, botão direito do mouse, substituir
por campo numérico. Se você reparar aqui na janela de propriedades, antes nós tínhamos os ajustes e configurações para uma caixa de texto. Agora essa janela exibe as propriedades de um campo numérico e é exatamente o que quero. Custo unitário. Veja que a gente tem as propriedades de uma caixa de texto. Vamos substituir essa caixa de texto por campo monetário. A partir daqui, as propriedades do campo foram alteradas e a gente passa a ter as configurações para um campo que será inserido valores em moeda. E, finalmente, vamos fazer o mesmo para a data da compra. Substituir por campo de data. Agora sim, propriedades alteradas e estamos com os 3 campos formatados. Só que não basta apenas substituir os campos, precisamos fazer alguns ajustes neles. Vamos ver quais opções temos no campo quantidade. Perceba que a coisa mudou. Agora a janela de propriedades me mostra alguns ajustes diferentes que antes não havia. São ajustes referentes a campos numéricos. A primeira coisa diferente que aparece aqui, para mim, é valor mínimo e valor máximo. No valor mínimo, vou colocar 1, ou seja, eu quero que a quantidade mínima seja um item, nunca abaixo disso. Dessa forma, eu já impeço da pessoa informar 0 pedidos ou que aconteça de registrar um pedido de valor negativo. 1 é o valor mínimo. O valor máximo, vou colocar 999.999. Valor de incremento e decremento. Isso é o seguinte, cada vez que o botão giratório for acionado, ele vai diminuir ou aumentar o valor que estiver definido aqui. Logicamente, o botão giratório precisa estar habilitado para esse recurso fazer sentido. Eu vou deixar em 1 mesmo, depois a gente vai ver como funciona. Valor padrão. Valor padrão é só um valor previamente definido que já aparece informado dentro do campo. Eu costumo deixar isso aqui vazio, mas vamos colocar um para ver. Precisão decimal. Aqui eu preciso definir quantos números eu quero depois da vírgula. Agora presta atenção, hein? Lá na tabela, esse campo está configurado para armazenar números inteiros. Beleza? Eu vou até colocar aí à direita do vídeo a imagem da tabela para você conferir. Aí está o integer configurado lá na tabela para o campo quantidade. Portanto, ele só irá armazenar números inteiros. Por causa disso, aqui no formulário, a precisão decimal para esse campo vai ser sempre 0. Deu para entender? Porque não faz sentido você permitir números decimais no formulário se a tabela não vai armazenar a parte decimal. Por isso, a precisão decimal 0. Separador de milhar. É basicamente um pontinho separando cada milhar. Eu gosto de usar porque numerais grandes ficam melhores de ler quando existe essa separação. Botão giratório. Esse botão giratório é um controle que fica acoplado aqui ao lado do campo. Eu sinceramente acho o botão giratório pouco produtivo, mas vou colocar sim só para a gente ver o funcionamento. Veja que ele já aparece aqui ao lado. Campo quantidade está ok. Vamos para o campo de data. Aqui a janela de propriedades também nos oferece algumas opções interessantes. Para começar, temos uma data mínima e uma data máxima. Na data mínima, vou colocar 8/5/2007. Vai ser impossível inserir uma data mais antiga. A data máxima eu vou deixar desse jeito aí. Na sequência, a gente tem o formato de data. Eu quero esse formato aqui, 2 dígitos para o dia, 2 para o mês e 4 dígitos para o ano, igualzinho o formato que ficará armazenado lá na tabela. Data padrão, vou deixar em branco. Botão giratório. É esse mesmo botão que tem aqui em quantidade. Para datas, eu acho o uso do botão giratório menos produtivo ainda, mas vamos ativar só para ver o funcionamento.
Agora, existe uma opção que eu considero muito top e ela fica escondidinha cá embaixo. É essa daqui. Suspensa sim. Ela cria esse botão muito da hora aqui ao lado do campo e que exibe um calendário em miniatura repleto de funções. Daqui a pouco a gente vai ver seu funcionamento. O campo de data está terminado. Vamos para o campo monetário. O campo monetário segue uma linha parecida. Aqui a gente pode colocar um valor mínimo e um valor máximo. No valor mínimo, vou colocar 0,01, ou seja, 1 centavo é o valor mínimo que o formulário irá aceitar. Valor máximo, vou colocar 999.999.999 centavos. Lá na tabela, o comprimento máximo de dados nunca pode ficar abaixo da quantidade de dígitos que está aqui, ok? Aqui, por exemplo, estou limitando a entrada de até 11 dígitos dentro do campo do formulário. Lá na tabela, ficou definido que ela irá armazenar no máximo até 100 dígitos. Então, tá tranquilo. Fique esperto nisso daí para depois não ter dor de cabeça, ok? Valor do incremento ou decremento. Vou colocar 5 aqui. Valor padrão eu vou deixar vazio. Precisão decimal. Estamos lidando com um valor monetário, então aqui vai ficar 2, ou seja, a gente vai ter 2 números depois da vírgula que correspondem aos centavos. Separador de milhar, sim. Símbolo monetário, R cifrão. Agora sim, no formulário, o símbolo monetário finalmente vai dar as caras, vai estar aparecendo bonitão dentro do campo. Botão giratório, sim. Tudo terminado, vamos ver como ficou. O campo quantidade, eu nem digitei informação nenhuma e já está aparecendo com um número 1 aqui dentro. Esse 1 é o valor padrão que eu defini lá nas propriedades do campo. Dessa forma, a cada novo registro vai aparecer esse 1 aqui dentro. Eu sinceramente não gosto. O valor padrão ele só é útil em casos muito repetitivos, para adiantar o seu lado de ter que ficar digitando uma mesma coisa a cada registro. Claro que você pode alterar à vontade essa informação e claro que você não tem necessidade de usar um valor padrão se você não quiser. Bom, aqui ao lado a gente tem o botão giratório. Aí para preenchimento desse campo, o usuário tem 3 opções. Ele pode digitar a informação diretamente dentro do campo, pode acionar o botão giratório com o mouse, ou pode usar as setas do teclado para cima ou para baixo, igual eu estou fazendo aqui. Aqui dentro, esse número que vai aumentando ou diminuindo é o valor do decremento ou incremento que a gente configurou lá dentro das propriedades do campo. Eu acho mais produtivo digitar diretamente o valor desejado aqui dentro, mas enfim, tá aí o recurso para quem quiser usar. Campo de data. A data é um destaque à parte porque além do botão giratório, a gente também tem um botão suspenso que facilita bastante a nossa vida. A função desse botão suspenso é apresentar um pequeno calendário cheio de recursos que pode vir a ser uma mão na roda. Por exemplo, se eu clicar no botão hoje, automaticamente o campo já é preenchido com a data de hoje, 29 de dezembro de 2020, que é a data que estou gravando esse vídeo. Se eu clicar em nenhum, qualquer data existente é apagada do campo. Também posso clicar diretamente dentro de um dos dias que é mostrado pelo calendário e a respectiva data será transferida para o campo do formulário. Nessa parte aqui de cima, as coisas começam a ficar ainda mais interessantes. A seta para a direita me leva para o próximo mês e a seta para a esquerda me leva para o mês anterior. Se eu clicar no nome do mês, o calendário me dá 3 opções de escolha: o ano anterior, o ano atual e o próximo ano. Aí, clicando num desses anos, a gente pode escolher o mês desejado e daí é só clicar no dia aqui dentro do calendário.
Já o botão giratório funciona de forma independente, ou seja, a gente pode ajustar o dia, mês e ano separadamente. É só colocar o cursor do mouse na parte da data que você quer mexer e acionar o botão giratório. É interessante sim, sem dúvida, mas conforme eu falei, acho o botão giratório pouco produtivo. O tempo que a gente leva para ajustar uma data é bem mais fácil digitá-la diretamente dentro do campo, né? Ou se vai usar a data de hoje, vem aqui, clica em hoje e pronto. Aqui olha só, o campo não vai aceitar nenhuma data mais antiga que a data mínima. Eu posso tentar que não vai de jeito nenhum. O mesmo acontece no campo quantidade. Veja aí que eu estou tentando inserir um valor inválido e não adianta que o campo não vai aceitar. Mesmo se eu tentar digitar alguma letra, o campo também não aceita. No valor unitário, você deve se lembrar que no incremento ou decremento eu coloquei 5. Aí os valores vão pulando de 5 em 5. Ó. O campo também não vai me deixar descer abaixo de 1 centavo. Ué, acho que fez alguma coisinha errada por aqui. Olha só, eu tinha definido 1 centavo negativo aqui no valor mínimo e o formulário apenas seguiu o que eu determinei, né? Então é só consertar essa informação. Agora sim, tá ok. Tudo funcionando beleza. Então, fazendo um resumão do que a gente viu nesse vídeo. Primeiro, a gente viu as características dos tipos numéricos. São números que representam uma grandeza. A gente conheceu cada um dos 10 tipos numéricos usados pelo BASE. Eu ajustei os campos da tabela para armazenar valores numéricos da maneira mais básica possível. Por último, eu ajustei os campos do formulário para coletar esses valores numéricos e também exibir os dados com o visual mais prático possível. Beleza, formulário ok, você viu aí como formatar corretamente o campo numérico, um campo de data e um campo monetário a partir desses 3 exemplos. A gente já está chegando no finalzinho do vídeo. Só que ainda existe um assunto pendente nessa questão de números. Nem todos os campos que receberam números se encaixam nesses 3 exemplos que eu dei. Lá no comecinho do vídeo, eu disse que há uma infinidade de situações que também dependem dos números, como CPF, CEP, identidade, telefone e por aí vai. Acontece que essas situações não são dados numéricos. Presta atenção, calma que você vai entender. Vamos pegar um exemplo. O CEP. Aqui no Brasil, a gente tem esse formato de CEP. O primeiro pensamento que vem na nossa cabeça é: como isso daqui não é um dado numérico se só tem números? É exatamente aí que muita gente quebra a cara. Lembra do exemplo das 25 pizzas? Pois bem, aquelas 25 pizzas era uma quantidade muito grande. As 25 pizzas é um dado numérico. A gente está falando do BASE, tá? Estamos falando do dado numérico, estou me referindo ao LibreOffice Base. As 25 pizzas é um dado numérico. Veja que trata-se de uma informação que possui uma grandeza. Representa uma quantidade, um valor aritmético capaz de fazer parte de um cálculo. Agora, CEP, CPF, identidade, telefone, nada disso representa grandeza. O CEP não representa uma quantidade e, portanto, não é um dado numérico. Tudo bem que o CEP seja uma informação representada numericamente, mas o tipo de dado não é numérico. Você não vai pegar o CEP de cada registro da tabela e vai somar tudo para ver quanto que dá. Você não vai fazer isso. Seria uma conta sem sentido nenhum. Você não vai pegar todos os CEPs e descobrir o valor médio porque também é sem sentido. Você não vai construir um gráfico com números dos CEPs. Enfim, nada disso faz sentido.
porque o CEP é um valor fixo, um valor único que só serve para identificar aquele endereço. Um CEP começando pelo número 5 não é maior ou mais significativo que outro CEP começando com 2. Isso porque não se trata de tamanho, não existe grandeza nos números. Deu para entender a diferença? CEP, CPF, identidade, telefone, carteira de habilitação, carteira de trabalho, número de série, código de barras, placa de carro, inscrição do IPTU, número da conta corrente e sei lá mais o que. Todas essas informações que servem para identificar alguma coisa não se encaixam em tipos numéricos. Presta atenção, não se encaixam em tipos numéricos. Se está identificando alguma coisa, não é um tipo numérico. São apenas identificadores. O CEP, por exemplo, identifica um endereço. O CPF identifica uma pessoa física. O telefone identifica o contato de alguém. O código de barra identifica um produto e por aí vai. Então, são apenas identificadores. Ainda que sejam formados exclusivamente por números, esses dados se encaixam na categoria texto, já que são informações descritivas. Entendeu a diferença? Como você vai formatar um campo de CPF, por exemplo? Vai ser desse jeito aqui, ó. Text varchar 11 caracteres. Pronto, só isso. Se você quiser gravar o CPF com pontos e o traço, você põe 14 caracteres. CEP vai ser do mesmo jeito. Text varchar 8 caracteres e fechou. Quer gravar com um tracinho? Põe 9 caracteres. Só isso que você tem que fazer. No formulário você pode usar um campo de texto normal ou um campo formatado, mas não há muito o que ser configurado nesse sentido. Qualquer outro campo que sirva para identificar algo vai ser a mesma coisa. Text varchar e pronto, não tem conversa. É só isso daí e fim de papo. Beleza? Pegou a visão aí? Então, beleza, pessoal, vamos chegando ao fim de mais um vídeo. Espero aí que vocês me perdoem pelo tempo demorado desse vídeo, é que eu tive que passar algumas informações muito importantes para vocês e o vídeo acabou rendendo mais do que eu imaginava. Vou ficando por aqui. Eu espero que esse vídeo realmente seja útil aí para o seu aprendizado do LibreOffice Base. Até o próximo vídeo, falou! Não vá embora sem deixar sua curtida no vídeo e inscrever-se no canal Valeu Cara. Assista também essas sugestões de vídeos.